Vamos agora ao exercício número 3 da página 57 e neste exercício vamos aprender a testar se um triângulo é retângulo e neste contexto analisar a desigualdade triangular. Portanto, o enunciado do terceiro problema diz-nos o seguinte: existirá um triângulo retângulo em que os lados medem 3 cm, 5 cm e 7 cm. A primeira questão que nós temos que ver é se as medidas dos lados do triângulo estão todos na mesma unidade de medida de comprimento, neste caso em centímetros. Portanto, estão. Depois, o que nós temos que fazer é ordenar por ordem crescente os lados. O menor é 3 cm, o maior é 7 cm e o do meio é 5 cm. Significa então que se o triângulo for retângulo, os dois primeiros são catetos e o maior deles é a hipotenusa. Como é que nós devemos proceder para saber se um determinado triângulo, conhecido os seus lados, é retângulo? Temos que testar se ele verifica o teorema de Pitágoras. Isto é, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Neste caso ficará então, será que 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado? Não sabemos, vamos verificar. Ora, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado é 49. Ora, 9 mais 25 é 34. Como 7 ao quadrado é 49, 34 é diferente de 49. Portanto, se 34 é diferente de 49, significa que este triângulo de lados 3, 5 e 7 centímetros não verifica o teorema de Pitágoras. Se não verifica o teorema de Pitágoras, significa que o triângulo em causa, a ser um triângulo, que nós não sabemos, tem que verificar a desigualdade triangular, a ser um triângulo, não é um triângulo retângulo. Portanto, se o quadrado da hipotenusa não é igual à soma do quadrado dos catetos, significa então que o triângulo não é retângulo. Vamos ver em termos dinâmicos. Temos aqui uma folha de GeoGebra, um lado, que será este lado vertical, e o outro lado, que será este lado a roxo. Vamos colocar os seletores com as respectivas medidas. Portanto, temos um lado igual a 3 e temos outro lado igual a 5. Cá está, 3 e 5. Ora bem, o que é que nós verificamos aqui? Estamos a verificar a desigualdade triangular. Significa que o lado maior, neste caso seria a hipotenusa, no caso de ser um triângulo retângulo, pode ser no máximo igual a quê? À soma dos lados que nós já conhecemos, isto é 3 mais 5. Mas tem que ser inferior a essa soma, porque se for igual, neste caso se for igual a 8, nós deixamos de ter um triângulo. Portanto, tem que ser menor do que 8. E, por outro lado, também não pode ser inferior ou igual à diferença entre eles. Isto é, 5 menos 3 é 2. Se for inferior a 2 ou igual a 2, deixa de ser um triângulo. Portanto, significa que o nosso terceiro lado variará entre 2 e 8, não assumindo estes valores extremos. Ora, como o dado do terceiro lado é 7 cm, significa então que a figura de lados 3, 5 e 7 é efetivamente um triângulo, porque verifica a desigualdade triangular. Isto é, o terceiro lado é um lado de comprimento igual a 7, portanto é maior do que 2 e menor do que 8. Portanto, é um triângulo. Agora, será um triângulo retângulo? Claro que não. Vejamos, para ser igual a 7, cá está, nesta posição, o triângulo de lado 3, 5 e 7 é um triângulo obtusângulo. Nós vemos aqui o ângulo igual a 120,09 graus, portanto, cerca de 120 graus. Portanto, é um triângulo obtusângulo. Está aqui confirmado geometricamente a nossa resposta que demos anteriormente, dado que o triângulo de lados 3, 5 e 7 não verifica o teorema de Pitágoras. Portanto, o triângulo de lados 3, 5 e 7 é um triângulo obtusângulo. Agora a pergunta que nós podemos fazer é: qual seria a medida do terceiro lado, isto é, do lado maior, de modo a que o triângulo de lados 3 e 5 fosse retângulo? Ora bem, então neste caso podemos recorrer ao teorema de Pitágoras. Se um lado é igual a 3, o outro lado é igual a 5, a soma dos quadrados é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, a raiz quadrada disto vai-nos dar o quê? Vai-nos dar a hipotenusa. Ou seja, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado é 34, raiz quadrada de 34 é 5,83. Significa então, se o nosso lado for igual a 5,83 unidades de comprimento, neste caso centímetros, o triângulo em causa é um triângulo retângulo. Ora, vejamos. Neste caso temos um triângulo obtusângulo. Se colocarmos o ângulo em C igual a 90 graus, quanto é que vale a nossa hipotenusa? Vale 5,83, foi aquilo que nós acabamos de dizer.
certo? Só neste caso é que este triângulo é retângulo. Agora, o triângulo de lados 3, 5 e 7 é um triângulo obtusângulo.